No segundo episódio, sobre regimes totalitários, falaremos sobre Itália, Espanha e Portugal. A Itália vai conhecer a ascensão do Partido Fascista no ano de 1922, em Portugal em 1933 e na Espanha como resultado direto da Guerra Civil Espanhola de 36 a 39. Então, são três regimes que nós analisaremos, três regimes da Europa Meridional, maioria católica, que passaram por profundas transformações nesse período do entre guerras. No caso, Portugal, um pouco antes, com a proclamação da República ainda em 1910. Certo? Então, vamos fazer essa viagem por esses três países para nós compreendermos o que é o movimento totalitário e o fascismo nesses países. Então, nosso primeiro objeto aqui nesse episódio 2 vai ser justamente o fascismo na Itália, né? O primeiro, depois nós analisaremos Portugal e Espanha, que aí bota numa ordem cronológica. Primeira coisa, então vamos lá. Condições históricas, eu listei aqui alguns acontecimentos. A participação da Itália, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, ao lado das potências aliadas, não garantia aos italianos as conquistas territoriais que eles almejavam, e não havendo essas conquistas, obviamente, haverá uma situação de descontentamento com os setores político-liberais, tanto italianos como também dos países vencedores, no caso Inglaterra e França, que foram, digamos assim, os dois dos principais protagonistas desse conflito. A Itália, ela entra no conflito pensando em conquistas, mas essas conquistas não vieram e, obviamente, a participação italiana na Primeira Guerra, ela foi um verdadeiro desastre político e econômico. Então vamos centrar o foco, obviamente, nesses dois. Não vou nem discutir o mérito do aspecto militar, porque o país esteve do lado vitorioso. No campo político, nós temos um enfraquecimento do governo italiano por conta do não atendimento das suas reivindicações territoriais. E esse enfraquecimento, claro, vai abrir espaço para, ou vai abrir o caminho para a ascensão de forças políticas mais nos extremos, ou seja, de um lado, uma extrema esquerda incentivada pela Revolução Russa e disposta a mudar o cenário político italiano através de uma revolução do proletariado, e do outro lado, uma extrema-direita que defendia as tradições e que contestava, como eu já havia colocado para vocês nas características, né, criticava, lutaria contra toda e qualquer forma de movimento político que fosse classificado como socialista. Isso para não dizer que eles também atacariam os democratas, né? Então esse é um cenário. E aí, lógico, estou falando disso, eu estou falando de uma agitação política em que o movimento operário vai se aproveitar dos sucessos da Revolução Russa e aí vai tentar, de alguma maneira, também promover uma revolução dentro desse país. Consequentemente, houve uma reação muito forte por parte dos setores conservadores dessa sociedade, então empresários, políticos de direita, extrema-direita e a Igreja Católica vão unir forças contra a ascensão dos partidos de esquerda, né? E isso tem por objetivo a manutenção não apenas do status quo, mas exatamente evitar o que eles consideram uma degeneração, uma degradação da sociedade. E, lógico, já que isso ocorre, então, um dos meios para que se obtenha sucesso nesse empreendimento, nessa empreitada, é lançar uma crítica feroz ao chamado liberalismo político, ou seja, a democracia, e isso vai permitir, por exemplo, a ascensão justamente do movimento de um ex-socialista, que é o Benito Mussolini, que é à frente do Partido Fascista, que vem de Fazio, né, Faccio, que é um feixe de varas em volta de um machado, que era um símbolo de poder na Roma antiga. Lembra que eu falei das referências históricas passadas? Está muito presente aqui. Então, o Mussolini, diante desse movimento fascista, ele começa a promover uma luta sem tréguas contra os socialistas, contra a esquerda, contra os liberal-democratas. Né? E nisso ele vai ter o apoio dos setores mais conservadores da sociedade italiana e se aproveita da fraqueza desse governo italiano para impor
as suas determinações, como a gente vê, por exemplo, nessa marcha sobre Roma, que foi aí, digamos, um mecanismo para pressionar o governo italiano a aceitar nomear Mussolini como, digamos, uma espécie de primeiro-ministro, e aí a gente vai ver os desdobramentos em relação a isso. Perfeito? Aí a gente passa para o segundo momento. Um dos aspectos mais curiosos dos movimentos totalitários é que muitas vezes eles chegam ao poder sem golpe de Estado. É engraçado que isso... Nós tivemos um golpe na Espanha, tivemos um golpe em Portugal, mas não verificamos isso, por exemplo, nem na Itália, nem na Alemanha. Como vocês podem ver, né, o Mussolini ele participa à frente do seu partido fascista das eleições de 1924 e alcança a vitória. Acontece que, como o quadro era favorável, né, para toda situação possível de fraude eleitoral, o Mussolini também foi acusado de ter fraudado as eleições, né? O líder socialista, como vocês podem ver a fotografia aqui do Giacomo Matteotti, ele vai denunciar as fraudes das eleições que deram a vitória ao Partido Fascista, e aí os grupos, né, as esquadras fascistas que rondavam as cidades aí, lutando contra as forças de esquerda, acabam por assassinar o Matteotti, e isso permite a consolidação, nesse momento, né, do governo de Mussolini, que em 1925 vai implementar a ditadura fascista. Ele vai adotar o nome de Duce, né, ou seja, uma espécie de um líder, de um guia, e vai implementar esse modelo ditatorial, ou seja, esse regime autoritário ou totalitário fascista. Eu sempre vou trabalhar com essas duas perspectivas, né? Então, assim, fiquem bastante atentos a isso. O que é interessante também observar? Claro, ele chega por meio liberal-democrático ao poder, mas adota uma forma de exercício do poder totalmente antiliberal e antidemocrática. Né? Então a primeira coisa é caçar os registros de todos os partidos que não comungavam com a ideologia fascista, e claro, né, o único partido permitido o funcionamento, que se permitiu o funcionamento, foi o Partido Fascista. Então isso vai ser uma das primeiras medidas. Outra coisa, até para apaziguar os ânimos e tranquilizar os setores empresariais italianos e fazer com que esses setores empresariais dessem apoio significativo ao regime, então ele vai proibir os sindicatos. Os sindicatos, como vocês bem sabem, são organizações de trabalhadores que lutam pelos direitos desses trabalhadores, né? E o Mussolini então vai tomar como medida aí a proibição do funcionamento desses sindicatos, certo? Então a classe operária ela vai ter que, de alguma forma, aceitar as imposições feitas pelo governo, né, de todas as formas possíveis. Proibição de greve, não pode reivindicar salários, né, a organização sindical não existe. Se tiver qualquer tipo de organização dos trabalhadores, tem que ser a partir das instituições criadas pelo Partido Fascista. Então esse é o cenário que a gente tem, né, nessa Itália, com a ascensão, com a chegada de Mussolini ao poder, né? E o interessante, como a gente já tinha colocado lá atrás, né, sobre as características dos regimes totalitários, então observem que há um abandono sistemático de toda e qualquer perspectiva racionalista nesses regimes. Né? Poderíamos dizer que eles fazem exatamente o oposto, eles incentivam o irracionalismo, ou seja, eles são anti-iluministas na sua essência. Tem um livro fantástico que eu vou indicar para vocês lá na bibliografia, no final, né, de toda a nossa conversa, mas principalmente lá no caso da Alemanha, do nazismo alemão, um livro de um autor chamado Jeffrey Herf, chamado Modernismo Reacionário. É exatamente isso. É você usar todas as qualidades, todos os avanços tecnológicos em nome de um discurso irracional. Né? Então essa é a característica, e a gente vê, por exemplo, o lema fascista trabalhando com isso: credere, obeditiere, combatiere, ou seja, crer, obedecer, combater, lutar. É a única coisa que importa a eles. A vida política é uma eterna luta entre forças antagônicas e, como eu já havia colocado anteriormente,
A perspectiva do darwinismo social spenceriano, né, somente os mais fortes podem sobreviver. E aí, somente a partir do não questionamento é que você consegue efetivamente alcançar essa vitória. E, lógico, como todo bom regime totalitário ou autoritário, mas militarizado, a Itália tinha que mostrar serviço. E ela vai, né, tentar reconstituir o Mare Nostrum romano, né, ou no caso o Mediterrâneo, dominar toda a bacia do Mediterrâneo, e aí vai promover a conquista da Etiópia no ano de 1936, né, o Abissínia. E o interessante é que essas ações militares italianas colocariam ela em rota de colisão com os ingleses e com os franceses, como efetivamente aconteceu na Primeira Guerra Mundial. No caso aí do regime fascista de Mussolini, ele vai durar até 1943, quando os aliados invadem a Itália e o tiram do poder, e ele acaba sendo executado por guerrilheiros comunistas italianos. Ok, gente? Então vamos para Portugal. O fascismo em Portugal adquire o nome de salazarismo, né? Então, o clima em Portugal vai ser semelhante ao verificado em outros países, né? Mudanças políticas que causam arrepios naqueles que estão no poder. Então, por exemplo, a gente vai assistir em 1910 a proclamação da República em Portugal. Vocês vejam que os portugueses proclamaram a República até depois do Brasil, né? E isso vai fazer com que a elite portuguesa... Portugal é um país agrário, extremamente atrasado, extremamente conservador, profundamente católico. Então, muitos viram a proclamação da República em Portugal como uma verdadeira ameaça aos valores e tradições socio-religiosos portugueses, né? Então isso é bastante interessante. E aí, o que vai acontecer? Para vocês terem uma noção como é que as coisas são interligadas, a aparição de Fátima, né, de Nossa Senhora em Fátima, né, com as três crianças que viram, né, os dois meninos e a menina, está dentro desse contexto, né, dos temores causados pelas incertezas, pelo menos para esses setores conservadores, causadas pela República, pela proclamação da República. Então, a introdução de valores burgueses, de ideias liberais. Então, aquela estrutura social eles acreditavam ia cair por terra. Então, para evitar isso, o que tem que fazer? Derrubar o governo e instaurar um governo voltado a essas tradições. Então, esse é um ponto bastante interessante, bastante importante nessa discussão. E aí, em 1926, o Antônio Oscar Carmona, né, um general, ele dá um golpe de Estado e o Antônio Salazar assume como ministro desse governo. E aí você inaugura, vai ser o segundo regime, né, fascista instalado na Europa. O primeiro foi italiano, o segundo português, o terceiro alemão, fechando por último o espanhol, né? Então o Salazar ele vai assumir a chefia do governo em 32, né? Ele é chamado para compor o ministério em 26, assume o governo em 32 e fica até 1974, quando Portugal, né, ele fica no poder até 69. Depois Marcelo Caetano, seu líder, né, seu vice-líder civil, vai assumir o governo com a morte de Salazar em 69, e o regime salazarista tem o fim com a Revolução dos Cravos em 1974. Né? Tanto é que vocês depois, eu vou dar uma indicação, tem uma música muito bacana do Chico Buarque, que é Tanto Mar, né? Que é uma referência a essa revolução que pôs fim ao salazarismo em Portugal. Agora a gente passa para a Espanha. Na Espanha não vai ser muito diferente de Portugal, Alemanha e Itália, né? O fascismo ele chega ao poder dentro de uma conjuntura de transformação política, né? A Espanha, da mesma maneira que Portugal, vai proclamar a República, até um pouco mais tardiamente, então somente em 1931, quando o rei Afonso XIII ele é deposto por essa revolução, né? Digamos assim, é uma revolução porque muda radicalmente a sociedade, né? Então o Afonso XIII ele é deposto e aí os espanhóis proclamam a República.
E é muito interessante porque a proclamação da República vai gerar a mesma situação de incerteza verificada em Portugal. Até porque os dois países se parecem muito em termos socioeconômicos. Você tem um país agrário, com uma elite extremamente conservadora e com forte influência da Igreja Católica. Né? E aí o resultado, obviamente, vai ser uma desconfiança em relação aos regimes, né, liberais ou burgueses ou democráticos ou qualquer outra coisa que não fosse de acordo com aquela tradição que já existia desde sempre. Né? Então até parece redundante falar de uma tradição que existia desde sempre, mas é a questão da monarquia, né, dessa estrutura social extremamente hierarquizada, com a igreja no topo, o rei no meio, o restante da sociedade. Então isso é muito interessante. O que a gente vai verificar na Espanha, por exemplo? Serão realizadas eleições em 1936 e os socialistas, né, o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, vai ganhar as eleições e isso vai levar a uma reação conservadora fortíssima. Vocês vejam que o roteiro é sempre o mesmo, né? A esquerda avança diante de uma situação de catástrofe socioeconômica, ela ganha as eleições porque traz discursos, propostas de transformação radical dessa sociedade, e aí os setores conservadores, obviamente, têm o interesse em conservar, ou seja, manter a sociedade do jeito que ela está. E esse caso espanhol vai ser interessante, por quê? Porque a ação fascista, né, do general Franco, Francisco Franco, ela tem um começo, ela começa durante uma rebelião no norte da África, no Marrocos, numa base, né, do chamada Saara Espanhol, né, que tinha uma base militar espanhola. E aí o Franco ele vai contar com o apoio da Alemanha e da Itália para combater os republicanos. Né? Então é o cenário da Guerra Civil Espanhola. Aqui tem Marina, como é que é o nome dela mesmo? Marina Ginesta. Isso, lembrei. Marina Ginesta. Né? Ela vai ser a responsável aí, vai ser um símbolo dessa guerra civil. Outro símbolo importantíssimo da Guerra Civil Espanhola vai ser o painel pintado por Pablo Picasso, né, que faria até parte da exposição em 1938, 39, perdão, na França, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, né, do quadro do painel Guernica, né, que vai representar isso. A Espanha, também da mesma maneira que Portugal, vai encontrar o processo de redemocratização, ou seja, o rei Juan Carlos I assume democraticamente o trono espanhol com a morte de Francisco Franco em 1975, que é o que a gente chama de redemocratização da Espanha. Né? Se é que pode falar de redemocratização, acho que é muito mais democratização desse país. E aí a gente encerra esse segundo episódio falando de Itália, Portugal e Espanha. Espero que vocês tenham gostado e agora nós analisaremos o nazismo alemão.